Que assim seja, graças a Deus. Queridas amigas, queridos irmãos, novamente boa noite para todos. Eu agradeço a audiência, a presença de todos vocês que têm efetivamente acompanhado os estudos que realizamos na Rede Amigo Espírita ao longo da semana, ao longo de muitas outras semanas, porque a gente já tem aqui, principalmente os nossos companheiros que acompanham as transmissões pelo chat, a gente vai formando uma verdadeira escola de amigos. Então nós ficamos extremamente expectantes, ansiosos para iniciar os estudos, como agora estamos iniciando essa jornada. Sejam todos bem-vindos e eu rogo a vocês humildemente que possam vibrar para que a gente consiga, de uma certa forma, facilitando as expressões que foram reservadas para esta noite, de sorte que todos possamos crescermos juntos, pois o nosso objetivo é aprender para efetivamente servir cada vez melhor. Queridos amigos, nós hoje temos como desafio o tema Fé, Esperança e Caridade. Estudo de número 33º das cartas de Paulo. Nós estamos trabalhando com a carta de Paulo aos Romanos e nós vamos dar continuidade na leitura do capítulo 4. Nós vamos trabalhar hoje a partir do versículo 17 até o versículo 25, que é o último dessa carta. O nosso objetivo é tentar a gente amarrar esses versículos finais para a gente encerrar esse capítulo 4. Vamos lá, eu vou fazer a leitura. Quem quiser nos acompanhar, o texto está disponível aqui para aqueles que estão acompanhando em vídeo. Repetindo, Romanos capítulo 4, versículo 17. Paulo deixou assim registrado: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Continuando. No versículo, nós vamos agora para o versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, esposa de Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Bom, gente, na última semana nós trabalhamos alguns aspectos rapidamente da história de Abraão, com o objetivo de enaltecer aqui essa figura extraordinária da história
das Escrituras? Aquele espírito que recebeu a incumbência de se tornar o pai das nações, Abraão. E Paulo de Tarso escolhe, portanto, Abraão para simbolizar a sua passagem, a sua história, os aspectos da fé. A fé, que é esse sentimento, que é essa expressão espiritual que é inata de todos os seres e que vai sendo desenvolvida à medida em que o espírito progride. Progride principalmente no campo da moral, que tem como aquele corcel que puxa a intelectualidade. Mas a moral no sentido do desenvolvimento do senso de justiça, que é um movimento muito importante que acontece em nós. Nós vamos sendo convidados para descobrir cada vez mais próximos do Senhor, descobrir o caminho que vai nos levar a Ele. E este caminho, ele tem como piso fundamental o amor. Mas esse amor, ele vai sendo como que impulsionado pela fé raciocinada. Quando o Espírito vai atingindo aquele ponto em que ele passa a se projetar para além da matéria, muito acima da objetividade dos 5 sentidos, do tato, do fato, do paladar, da audição e da visão. Então o texto vem nos falar sobre o movimento da fé em Abraão. E a discussão é que a fé foi imputada como justiça ou a fé foi imputada como uma promessa. A graça, que a gente veio discutindo aqui ao longo das últimas semanas. E a gente vai percebendo que estamos, quando se remonta o assunto graça, ela simboliza as expressões plenas da misericórdia, a definir que todos nós estamos debaixo ou envolvidos por esse impulso do pensamento divino, que nos concede oportunidades de evolução. Este é o grande diferencial que estamos descobrindo a cada movimento da nossa caminhada. O quanto somos amparados na visão do religioso, pela mão de Deus. Mas na realidade, sustentados e provisionados pela natureza, pelas leis que nos oferecem aqueles elementos que precisamos e, ao mesmo tempo, nos coloca naquela condição de operar com eles. É uma questão de concepção, não religiosa, aqui agora para nós, mas eu estou me referindo à concepção dos valores da vida que vão sendo descobertos e aplicados na dinâmica operacional do nosso campo mental, da nossa realidade espiritual. Costumamos achar que quando falamos em espiritual tem a ver com religião. Mas normalmente os espíritos utilizam a palavra espiritual como um fator globalizado, se eu posso assim me dizer. Um projeto que trata do ser integral, dotado de razão, de sentimento, de uma bagagem espiritual, do lidar com os impulsos que nós trazemos, da nossa instintividade, lidando com o jogo das seduções, das paixões, aprimorando cada vez mais os nossos corpos, ou seja, veículos de manifestação, o corpo físico, o corpo espiritual, por princípios
regidos por leis, vamos dizer assim, físicas ou metafísicas, para quem assim entenda, que vão definir o nosso campo de ação. Porque, como afirmam os filósofos do Egito, o universo é um todo mental. Mente. Nós estamos mergulhados na mente do todo misericordioso, que é Deus. E desenvolvendo a nossa própria mente. O nosso corpo mental. Allan Kardec fala do perispírito. Mas com o passar do tempo, os espíritos em nome de Jesus, sendo tutelados pelo próprio Kardec, já vieram nos auxiliando no entendimento do que vem a ser o perispírito. Esse corpo de filamentos energéticos que se vincula ao nosso corpo físico. E esse perispírito, ele tem expressões desde daquela, vamos dizer assim, daquela matéria mais rarefeita até a mais densificada. E eu falo matéria espiritual, porque o perispírito, a nossa mente o estrutura utilizando dos recursos de uma matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. E que ele se torna, inclusive, o modelador do nosso corpo físico. Então, André Luiz é muito claro quando no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, fala para nós sobre a estrutura do nosso perispírito. Falando até dos princípios atômicos, das tessituras do corpo físico vinculadas às tessituras do corpo espiritual. É necessário a gente ter um cuidado quando estivermos estudando, para não departamentalizar os ensinamentos. Geralmente os espíritos usam de linguagens figuradas porque nos faltam termos, mas já fica muito claro para nós que, sendo o perispírito modelador do nosso corpo físico, as matrizes de todos os nossos sistemas, de todos os nossos órgãos, eles estão erradicados no perispírito. Tanto é verdade que no campo mental que o gerencia, quando o lesamos por algum comportamento, algum sentimento, nós teremos que obrigatoriamente nos reajustar naquele contexto. Por exemplo, o indivíduo que dá um tiro no ouvido, ele promove uma lesão perispiritual naquela região, o que vai definir, inclusive, depois, quando em existências futuras, ele normalmente apresentará disfunções no aparelho auditivo do campo físico, porque o do campo espiritual está lesado. Então é só para a gente dar uma ideia. No que remonta o contexto da nossa operação no plano físico, no que remonta a todas as nossas atitudes. Porque elas refletem no corpo espiritual, como do corpo espiritual reflete no corpo físico. É energia. Mas é matéria também. É energia que se condensa em matéria, em diversos planos, em diversos campos. Então isso nos chama a atenção no que remonta a esse horizonte que vai sendo deflagrado, descoberto, que é o nosso horizonte mental. A nossa realidade física e extrafísica se apoia na nossa realidade mental. Então, o assunto é bastante instigante, porque quando nós vamos falar, por exemplo, de Abraão se tornando o pai das nações, nós estamos nos referindo a Abraão, a figura lendária, o grande profeta, o pai dos profetas, o pai das nações, mas nós também poderemos falar de Abraão representando todo um contexto evolucional de espíritos que assumem um papel de uma pseudo-paternidade espiritual. Paternidade no sentido de se tornam educadores para auxiliar os educandos. Constituem núcleos, famílias, nações. Para chegar nessa condição, há de se robustecer, de crescer, de dinamizar os mecanismos da fé. Fé que, historicamente, a passagem de Abraão é rica em nos mostrar. Todas as vezes que o Senhor o convidou
designou para ele uma incumbência, uma missão. Ele se prontificou humildemente, ele se colocou na condição de servidor, porque ele confiava no Senhor. A fé, ela nos apresenta aspectos assim muito interessantes no que remonta a essa confiança, essa fidelidade, que vai realmente desenvolvendo em nós, vamos dizer assim, uma capacidade cada vez mais clara de operar, de construir, desenvolvendo habilidades, virtudes, nos planos do sentimento enobrecido, polido, educado. Nós temos uma certa dificuldade em flutuarmos, em operacionalizarmos nos planos da elevação, porque o nosso passado ainda nos aproxima da habitação terrena, e nós mesmos nos sentindo confortáveis, porque o desenvolvimento espiritual exige sacrifício, investimento, então nós sofisticamos para ficar sentado à beira do caminho, seduzidos, escravos das nossas paixões. E isso muitas vezes é tido na conta de alguns comportamentos que são taxados como prejudiciais ou pecaminosos, como queiram. E na realidade, a gente verifica que esse movimento ele tem muito mais a ver com comportamentos dos mais simples. Nem sempre é o que entra, mas efetivamente o que sai. O que sai da boca é que macula. Então, quando eu me reúno com alguém para falar mal de outrem, eu estou maculando. Quando a minha mente operacionaliza esquemas para projetar o meu ego, eu estou corrompendo. Quando a vaidade adormece as minhas virtudes em favor dos meus vícios, eu estou me desvinculando de um casamento superior. Quando arquitetamos planos para tirar oportunidades, matar esperança, efetivamente, eu estou me escravizando ao invés de alimentar a minha filiação divina. Filiação divina, portanto, ela fica esclarecida nas atitudes nobres, educadas, éticas, respeitosas, harmoniosas, que abrandam, que lucificam, que encantam, que poetizam, que oportunizam alegria, tranquilidade, caridade. Eis a palavra-chave que a gente gostaria de chegar e interromper essa nossa rápida apresentação do trabalho, antes de entrarmos aonde que estamos sendo convidados. Eu gostaria de novamente envolver a todos os nossos amigos do chat. Hoje, especialmente, eu abraço a Cleusa, o Roberto Peixoto, o Mário Domingues, a Elisa Cruz, o João Hoffman, o Ederson, um grande abraço, Ederson, ao Fernando Henrique, a Rita de Cássia, a Flávia, Fernando Araújo, eu já citei, o Leonardo Rocha, tanta gente boa, tantos amigos, que a Rosa Dantas, Leonardo Rocha, Evaldo Moraes, seja bem-vindo, Evaldo. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. Jussara Guimarães, a Rita, já citei. Helena está conosco aí, como sempre. Um grande abraço, Helena. A Helena já é tão arroz doce entre nós, arroz doce, depois eu conto essa história. É doce de mineiro todo domingo. Então, Helena, um grande abraço para você, querida. Fica conosco aí, vibrando para que a gente possa construir juntos um trabalho bendito. O Mário Domingos, que está conosco desde o primeiro momento. Enfim, é tanta gente boa. Reginaldo Monteiro, Marinalva, já citei. Adreile, Valéria. Desculpa se eu pronunciei errado. Gente, um grande abraço para todos. O nosso tema, ele nos
ele foi escolhido para nos auxiliar no entendimento desta apresentação final, em que, inclusive, Paulo vai falar sobre a promessa do Senhor que nos concede a bênção da ressurreição através de seu Filho Jesus Cristo. É mais ou menos o movimento do versículo 21 em diante. Por que nós escolhemos o tema fé, esperança e caridade? Primeiro, que é uma trilogia que, no dizer da espiritualidade, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito José, numa mensagem em Bordeaux, em 1862, ele fala para nós que a fé ativa é a mãe de todas as virtudes. A fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma virtude, uma trindade inseparável. Então eu poderia, com vocês, modificar o tema. Ao invés de ser fé, esperança e caridade, o tema nosso poderia ser trindade inseparável, no dizer do Espírito José. Porque ele diz assim: não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, como esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina? A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Meus amigos, a fé é a base da regeneração. A gente tem ouvido, temos assistido, na atualidade, muitas palestras, muitos discursos, lemos livros que falam de regeneração. Gostaríamos de dizer, do fundo do nosso coração, que é um tema que mexe com todos nós. Não estou falando nada de novo. Mas eu convido vocês a trabalhar a regeneração, não no seu sentido finalístico, como se acontecimentos previstos ou não previstos, deduzidos, ou ilações que passam pela nossa mente fantasiosa, que nós remontássemos a base da regeneração. Ao invés de discutir efeitos que podem ser tendenciosos, que podem ser ilusórios, principalmente quando se define data. Pouco tempo aí eu vi alguém aí falando de data. Cuidado com previsões. Allan Kardec é que chama atenção para isso. E ainda mais quando se dá data. Porque nós, muitas vezes, quando vamos falar até desse assunto, nós colocamos aquela dose mística que nós trazemos do passado. Somos impregnados de religiosidade, de convívio com médiuns, com profetas, com as profecias que caracterizam o Antigo Testamento e muitas outras religiões. E a gente perde a base lógica, racional, que poderia nos facultar intuições belíssimas. Mas a gente vai para o místico, perdemos a base
e nos encarceramos para receber revelações que quando do alto, revelações divinas, objetivam a educação dos seres. Então, o que vier do mundo espiritual que te trouxer desconforto, abra o olho. Abra o olho. Abra o olho. Porque o desconforto, o medo, a insegurança costumam ser arquitetados por aqueles que querem desviar o aprendiz do seu destino, que é o Cristo. E para a gente chegar no Cristo, nós precisamos de uma base segura, de uma fé robusta. E os Espíritos aqui estão nos dizendo que a base da regeneração é a fé. Então nós precisamos, talvez, deixar para depois o que é terra movediça, areia movediça, e procurarmos fundamentar o nosso estudo, o nosso aprendizado, naqueles pontos que nos traçam uma trajetória mais prudente. Sede prudentes como as serpentes. Sede prudentes. Como as pombas, né? Sagazes como as serpentes. Vamos adequar aqui para ajustar. Então a trindade inseparável da fé, da esperança e da caridade se transformam, portanto, na base de todo o processo da regeneração. Allan Kardec, educador por excelência, apóstolo lúcido, fiel escudeiro da verdade com Jesus, desenvolveu o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é um chamamento muito especial para esse nosso assunto. Inclusive, ele leva o título: A Fé Transporta Montanhas. Allan Kardec começa esse capítulo citando a passagem de Jesus em Mateus, no capítulo 17, no versículo 14 ao 20, quando vai haver um processo de desobsessão. Quando Jesus vai cuidar de espíritos que envolviam uma pessoa. E os discípulos não conseguiram promover a libertação do encarnado e dos desencarnados. E por não terem conseguido, eles procuraram Jesus e perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Ou esse antagonista? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos será impossível. Interessante, porque Jesus está repreendendo, está convidando para uma reflexão de profundidade e de abrangência para com os discípulos. Essa abordagem aqui, ela não pode ser para quem é neófito. É para aqueles que já tiveram o ensejo de verificar os feitos dele, de receber as lições que ele sagradamente concedeu a cada um dos discípulos. Então ele estava falando com os discípulos sobre a fé. Mas qual o tipo de fé? Em que nível, em que grau que ele abordava o assunto? Então Allan Kardec desenvolve aspectos para nós, que eu vou tentar pensar aqui num curto espaço de tempo, convidando vocês a estudar esse capítulo à parte. No item 2, Kardec diz assim, que as montanhas que Jesus se refere são as adversidades, as dificuldades. E ele disse que quando tivermos fé, poderíamos movimentar as montanhas.
as dificuldades, as resistências. É dessas montanhas que ele está falando. As montanhas da má vontade. Enfim, todos os obstáculos que o homem encontrar na terra e no espaço. Porque, inclusive, Kardec vai falar sobre a fé humana e a fé humana e a fé divina. Quando ele fala sobre fé humana, é no sentido de a confiança, a persistência, a luta para vencer os obstáculos humanos. Como também esse procedimento da fé divina, que é a nossa relação com Deus, no que remonta à nossa necessidade de buscar vencer os nossos empecilhos espirituais, mas na condição de filhos de Deus, que confiamos na providência divina e que somos intérpretes, somos agentes, ou somos, vamos dizer assim, intermediários para que a vontade divina se faça. Então, é necessário ter uma fé robusta e vencermos esses princípios ainda de uma fé vacilante, que é o que caracteriza a nossa condição ainda tão primitiva, vamos dizer assim. Os preconceitos da rotina precisam ser vencidos. O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. E as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Kardec vai dizer para nós que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Em contrapartida, a fé vacilante resulta em incerteza e hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Os adversários que tem que se combater foram citados anteriormente. Eles ganham corpo quando há, portanto, vacilação, incerteza. Essa fé vacilante não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Emmanuel, no livro Alma e Coração, tem um texto intitulado Em Matéria de Fé, no qual ele encerra a lição dizendo: tenha fé, mas tenha fé em ti mesmo perante Deus. Porque a fé em ti mesmo, a fé em nós mesmos, é aquela fé que se expressa, que impulsiona, que clarifica o nosso entendimento, tendo a certeza que nós vamos vencer. Podemos demorar, mas nós vamos vencer. Kardec, no item 3º desse capítulo, afirma que existe uma outra acepção. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez. Essa palavra me chama a atenção. Que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar até lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Há pouco tempo nós falamos sobre a fé como a base da regeneração, e que a gente discute os efeitos e nos descuramos da causa. Há essa acepção, essa outra faceta da fé, que Allan Kardec faz uma explanação para nós
de uma forma simples, clara e bastante objetiva. É a fé que oferece a certeza de atingir um determinado fim. A fé que fundamenta a lucidez. Lucidez que permita ver em pensamento a meta que se quer alcançar. Estudar o Espiritismo é desenvolver a lucidez. É abrir o pensamento para enxergar, para captar o que vem do futuro, os impulsos do passado, mas a lucidez que define a responsabilidade de operar no aqui e agora. Eis o momento. Se a gente quer falar de regeneração, o momento é agora. Mas eu não quero me deter no detalhe do futuro. Eu preciso de cuidar do que está nas minhas mãos agora. Valorizando cada espaço, cada tempo, cada pessoa, cada obra. Porque é esse movimento que vai graduar o ser para ter lucidez quanto ao futuro. Agora a gente quer ter lucidez quanto ao futuro, descuidando do presente. É belo, é majestoso falar de Jesus. Subir à tribuna para poetizar os seus feitos, para declamar os seus discursos, para encantar os que nos observam. Mas o desafio é descer da tribuna e enfrentarmos os holocaustos pessoais. E, gente, isso para nós mexe profundamente, balança as nossas estruturas. Porque são nas mínimas coisas que nós vamos dizer se seguirmos Jesus. Ou se nós só falamos dele. Eu costumo dizer assim, o indivíduo quer o serviço. Ou melhor, ele quer o trabalho, mas ele não quer o serviço. Ele quer o cargo, ele não quer o encargo. O indivíduo chega para nós na casa espírita, levanta o dedo e fala assim, eu queria trabalhar com Jesus. Pode? Lógico, a casa está aberta. Ah, mas aqui, está faltando água aqui. A cadeira está com um fiapo que pode rasgar minha calça. Não, fulano eu não sento perto dele porque ele fala demais. Ah, essa tarefa está no horário estranho, não dá para mim. Aí a gente coloca uma série de impedimentos. Quer dizer, qual é a nossa cota de interesse em servir? Nós continuamos nas exigências. Então, eu exijo que Jesus me dê as condições. Mas eu pouco movimento para criar as condições. Para criar as condições. Certa feita, eu passei por uma experiência que marcou profundamente meu coração. Eu cheguei sem privilégio humano nenhum, absolutamente sem nenhum favorecimento, de quem quer que seja, da terra. Eu me recordo da primeira vez que eu fui em Uberaba, lá pelos idos de 1995, mês de outubro. E batalhei uma circunstância para que eu pudesse ter alguns momentos com Francisco Cândido Xavier. E assim, graças à intervenção da espiritualidade, as portas se abriram. E nós fomos convidados por corações dadivosos que se sensibilizaram com o nosso esforço e nos convidaram para almoçar na casa do nosso querido Chico. E eu me recordo que tinham várias pessoas e eu não tinha nenhuma amizade ali humana,
estava ali como um agraciado, um pedinte que pediu e recebeu a oportunidade. E eu me recordo que na hora que foi ser servido o almoço, o Chico não estava presente até então, e foi oferecido que cada um sentasse à mesa. E eu me recordo que tinha uma cadeira que ficava próxima à cabeceira, e eu tive o impulso de sentar naquela cadeira. E alguma coisa me disse assim: vamos ficar aqui fora? Vamos ficar observando? Ou seja, eu pedi licença, eu falei, posso ficar aqui? Tem muitas pessoas que elas ocupem as cadeiras, eu não preciso da cadeira, eu fico aqui fora. E tinha muitas outras cadeiras na sala, e eu peguei o prato, bem estilo mineiro mesmo, e como é que a gente costuma dizer, né? Eu vou comer com um prato na mão. E eu me recordo que eu fiquei à margem. E passou alguns minutos, alguém foi na direção da cadeira que eu iria sentar. E quando ele foi puxar a cadeira, o coordenador do evento disse assim: nesta cadeira não. Porque essa cadeira é do Chico Xavier. Eu vi que a pessoa ficou totalmente constrangida. Mas não foi indelicado, a pessoa não foi indelicada com ela, apenas pediu que não sentasse. E naquele momento eu falei assim, gente, ia ser comigo. Aí um amigo espiritual que estava nos acolhendo com muita bondade disse assim: por isso é que no Evangelho a gente aprende que o último será o primeiro. E o primeiro será o último. Eu não esqueço disso jamais. Então, muitas vezes, na minha vida pessoal, eu lidei com muitas situações em que sempre que eu ia levantar o dedo, alguma coisa me fazia lembrar desse acontecimento. Embora algumas vezes eu não ouvi, me estrepei, mas todas as vezes que esta reflexão calou fundo na minha intimidade, eu tive a oportunidade de aprender mais um pouco. E eu estou colocando isso, detesto falar de experiências pessoais, que elas podem ter o ruído de vaidades, mas eu queria colocar isso para vocês sobre o cuidado, a importância de lidarmos com as coisas, procurando em cada movimento qualificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para adquirir lucidez. E para que a gente possa regimentar esses recursos que vão favorecer a nossa própria regeneração. Porque tem horas que a gente quer regenerar o mundo, quer regenerar o outro, e descuidamos que a regeneração ela é pessoal e intransferível. E a nossa mudança, amigos, a sua mudança, a minha, quando mudarmos, como nós estamos mudando, automaticamente a sua vida vai se qualificando. E quem está do lado vai receber estes contributos que dimanam da providência divina. Então você vai melhorando, você vai alterando o seu padrão vibracional, a vida vai te favorecer para que você habite outros ambientes, para que você comece a se tornar pai de outras coisas. Você adquirindo autoridade, você se faz pai. Mas só será pai se for bom filho. Precisamos de nos tornar primogênitos no sentido espiritual. Ir à frente, adquirir maturidade. E quanto mais maturidade, quanto mais vamos nos tornando, aqueles aspectos vão se consolidando dentro de nós e se transformando em primogênitos, da condição de um irmão, de um filho mais velho, você naturalmente vai se tornando pai. Sem perceber. Agora, a vida vai daqui a pouco abrir outra porta para dizer assim, olha, você foi pai aqui está tudo garantido. Mas o Senhor está te convidando para ir agora para outra senda. Aí quando você vai para outra senda, você tem que se fazer filho de novo. Humilde, criança, para ouvir. Se não for assim, você vai como escravo. Mas você vai. Escravo do quê?
da arrogância, do egoísmo, da presunção. Kardec, no item 4, diz assim, voltando ainda da lucidez, ele fala que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Clareza, entendimento, percebe o objetivo, mas vai operar com paciência, no tempo de Deus e não no tempo dos homens. Tudo tem um momento certo. Precisamos de trabalhar com mais calma. Precisamos ter olhos de águia que conseguem dimensionar o que está em volta para fazer um voo de uma caçada perfeita. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho sempre é castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Amigo, amiga, companheiros dos chats. Aqui já começa um movimento que caracteriza a morte, quando não observamos. O orgulho, a presunção. O preço da morte, ou melhor, a morte é o preço da presunção, do egoísmo. Então, presunção e egoísmo define morte, malogro. Seja do conceito, seja da existência, seja da posição, do cargo, da missão, nos é automaticamente retirada a oportunidade. Principalmente quando começamos a deflagrar algum procedimento que causa transtornos coletivos. Querem um exemplo complexo? Quando o indivíduo começa a brincar com a espiritualidade. Quando barateia-se o que é divino. Pérola aos porcos. Então, quando nós estamos, por exemplo, tratando da doutrina espírita, do evangelho, nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando de magnetismo, nós estamos falando de mediunidade, nós estamos falando de tantos pontos doutrinários sérios que precisamos trabalhar todos esses aspectos da fé. Confiança, certeza, lucidez, prudência, paciência, amor, fraternidade, respeito, ética. Fora isso, com arrogância, com pretensão, o nosso edifício começa a ser desmontado naturalmente. É da lei. Então não vamos brincar de espiritismo. Não vamos brincar no espiritismo como teatrólogos. Ou como frequentadores de parques de diversão. O indivíduo vai para o centro espírita. Quem está frequentando, porque está chegando agora, está conhecendo, não tem exigências. Mas para o trabalhador, é necessário a gente cuidar melhor do nosso comportamento, do que nós estamos fazendo com as pedras preciosas que o Senhor está colocando nas nossas mãos.
Agora eu vou levar para a família, eu vou levar para o trabalho. Em todos os ambientes nossos, nós não podemos brincar com o ser humano. Tem pessoas que são aventureiros da reencarnação, dos relacionamentos. Brincam, trocam, fazem mercados, seduzem. E tudo isso envolve corações. E quando falamos do próximo, nós devemos refletir no próximo como um bem precioso que o Senhor nos concedeu para que a gente aprenda com ele e ofereça os melhores frutos. Agora, o próximo, quando tratado com desdém, nós estamos assumindo graves responsabilidades. Então tem aqui o castigo do orgulho, a ira de Deus que o Paulo fala nessa carta para nós. E por fim, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar estes singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Porque não tendes fé. Porque ele sabia que um dia os discípulos teriam, como tem, como todos nós aqui teremos, fé. Fé na vida. Fé nos potenciais. Esperança de um mundo melhor. Caridade como a âncora, como a segurança da embarcação, da vida, dos sentimentos. Fé, esperança e caridade. Eis, no dizer da espiritualidade, a trindade insuperável. Então nós podemos concluir que não é possível, ou melhor, é vago, é muito filosófico falar da fé. Ela se completa quando os frutos se transformam em esperança e caridade. Então eu não posso falar da caridade sem a fé. Eu não posso falar da esperança sem a caridade. Eu não posso falar da esperança e da caridade sem a fé. E sem a fé, tudo na vida perde o sentido. Aí eu me recordo, nesse momento, de um ensinamento de Francisco Cândido Xavier, que toca o coração de todos nós espíritas, de todos nós cristãos. Que uma das coisas mais tristes que podemos tratar na nossa caminhada na Terra, em meio à família, amigos, é o assunto que remonta a um homem sem fé. Um homem sem fé é um barco à deriva. O homem sem a fé é uma ferida aberta. É um caminho sem volta. É uma perda irreparável. É um vazio existencial. O homem sem fé é expressão do desespero, da angústia, do martírio sem fim. Já o homem com fé é aquele que caminha, muitas vezes só,
num deserto árido, de sol escaldante durante o dia, de um frio enrijecedor na noite. Mas ele caminha com os proventos escassos que ele dimensiona. Ele caminha, certo que em um determinado momento Deus vai oferecer o maná, vai oferecer um oásis, bênçãos dos céus, vai oferecer oportunidades, bons pensamentos, até que um dia ele chegue nos seus objetivos, para valorizar tudo que aconteceu nessa sua grande trajetória. E quando atingir essa culminância, ele estará diante daquele que o acompanhou em todos os momentos, o Cristo. O Cristo que na realidade fomentou nele todos os movimentos de fé. O Cristo interno, que se reflete em Jesus, o nosso Senhor. Aquele que ressuscitou, ou que voltou dos mortos. Aquele que é o campeão do túmulo vazio, que demonstra para a gente o tempo todo que a vida é para ser vivida. E a morte, ela só existe para o pecador. Porque para quem tem fé, a morte é apenas uma passagem, uma porta que se abre para incorrermos em uma nova trajetória. Por isso é que o Cristo fala para nós que Deus é Deus dos vivos. Que se nesse momento estamos passando por tantas dores, pelas lutas, pelas injunções do caminho, é porque nós precisamos. E o convite que esse projeto, esse estudo, esse encontro fomenta é que a gente possa olhar um pouco adiante e observar que muitas coisas boas estão a caminho. Coisas ruins que possam estar na jornada são enaltecidas pelos homens sem fé, por aqueles que não têm lucidez, que desconhecem a imortalidade, a vida espiritual e o apoio dos bons espíritos. Mas o homem da fé, o homem de fé, é aquele que o tempo todo vai dizer para a gente o que nós precisamos de aprender a dizer também. Tendes fé, tenha em ti mesmo perante Deus. Muito obrigado a todos pela oportunidade, pelo trabalho, pelas preces, que possamos todos nós juntos, de mãos dadas, abraçarmos a causa do Evangelho, no nosso caso, à luz da doutrina espírita. Você que não é espírita, abrace a causa do Evangelho como você entende, como você gosta, como você sente. O importante é que todos nós possamos juntos abraçar a proposta da Boa Nova, que é a implementação do amor na terra, no domínio do coração de cada um que já começa a sentir a presença de Deus, a presença de um mundo novo, em franco processo de regeneração. Sê conosco, Senhor da vida. Obrigado, Jesus, obrigado à espiritualidade, à equipe de Paulo de Tarso, que favorece o estudo dessas cartas extraordinárias para todos nós. Que possamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave, ave, ave Cristo. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado e que Maria Santíssima nos abrace como aquela mãe de todos os momentos. Que assim seja.